Olá, hoje estou testando um trabalho que eu vi em crochê. Era um vídeo turco, eu não vou saber pronunciar o nome do canal, então me desculpe, mas era um vídeo em crochê, muito bonito, formava um coração, só que era feito em duas partes, em duas cores. Vamos tentar adaptar aqui para a máquina. A minha ideia será fazer uma almofada. Só que eu vou fazer uma amostra pequenininha. Como essa é a primeira vez que eu estou fazendo, eu vou fazer uma amostra pequena para daí conseguir calcular para tamanho maior. Coloco aqui 7 pontos para a máquina. Enrolo, deixando um fio, uma sobra de fio no início. Como eu estou trabalhando com uma lã bem grossa, eu vou fazer na regulagem 10 e fora da antena. Chamo 2 pontos para cima, enrolo o primeiro. Vou para a esquerda, enrolo também. Estamos fazendo aumento mais rápido na lateral, para essa curva aqui em cima conseguir formar a parte superior do coração. Então, eu aumento 2 pontos no lado direito, 2 pontos no lado esquerdo. Enrolo somente uma agulha. A outra, o carro mesmo, produz o ponto ali. Vou chegar no múltiplo de 3. Eu preciso de quantia de pontos aqui que seja possível de dividir por 3. Vinte e uma agulhas é divisível por 3 e fica uma conta perfeita. Paro de aumentar aqui, faço mais 5 carreiras. Divido o trabalho em 3 partes. Cada partezinha eu vou trabalhar em separado. Essa que tem o fio, deixo com o fio. As outras duas eu tiro em linha de outra cor. É mais fácil tirar em linha de outra cor manualmente. Essa parte que está com o fio, eu vou trabalhar tecendo malha lisa cerca de 15 centímetros. Também é múltiplo de 3. E depende da quantia de agulhas que nós temos aqui. Se eu tenho mais agulhas, eu preciso trabalhar mais carreiras. Sete agulhas, para mim, deu 3 centímetros de largura. Então, eu preciso fazer uma quantia de carreiras que dê cerca de 15 centímetros. Vamos fazer mais, aqui só deu 13. Esse trabalho depois vai ser passado também.
15 centímetros, 48 carreiras. Tiro o fio aqui, em linha de outra cor. Coloco a segunda parte, os 7 pontos que foram tirados aqui embaixo, e teço também a mesma quantia de carreiras. Depois, a última parte. Quarenta e 48 carreiras, vou para a esquerda e coloco as outras partes para a máquina. Para não precisar quebrar o fio, eu fiz uma carreira a mais. Faço 5 carreiras, que foi a mesma quantia em carreiras lisas que fizemos aqui depois dos aumentos até a divisão.
transportador de 1. Vamos começar a diminuir. Só que eu faço a diminuição invertida, que é pegar o segundo ponto, colocar no primeiro e voltar. Assim eu tenho uma borda aqui também que facilita a costura depois. Vou para a esquerda, diminuo na esquerda, um ponto de cada lado. Cheguei em 7 pontos, vou para a esquerda e remalho. Sete pontos, porque eu comecei com 7 pontos, senão a mesma quantia que foi começado precisa terminar. Sobra de fio. E a primeira parte do nosso trabalho está pronta. Esses fios do final aqui precisam ser eliminados. Então, como nós fizemos ele andar, agora é só cortar, que ele não vai se desmanchar. Feita a limpeza de um lado, do outro, eu tenho a primeira parte pronta. Preciso de outra igualzinha a essa, só em outra cor. E depois passar, que a malha fique bem achatada. Passo ela bem e deixo ela esperando, para depois continuar o trabalho manualmente. Fiz aqui as duas, passei, só que eu estiquei mais do que 15 centímetros. Vamos ver quanto deu aqui. Aqui deu 16 centímetros e meio. E cada tirinha dessas em largura, porque eu espichei com o ferro, deu quase 3 centímetros. Isso tudo eu preciso calcular para uma peça maior. Mas primeiro eu faço uma amostra pequenininha, como tudo, não é? E depois eu calculo adaptando para o tamanho que eu quero. Tenho essas duas partes bem passadas, elas estão firmes, já secou. Dobro pela metade, cada uma delas pela metade. Então, eu fiquei com 3 perninhas aqui embaixo. Uma parte vai ser na esquerda e a outra parte vai ser na direita. Elas têm 3 perninhas duplas. Agora nós vamos fazer o entrelaçamento. Pego a primeira perninha com a primeira perninha daqui. Passo uma por dentro da outra. Vamos alfinetar para elas não saírem do lugar. Passei uma por dentro da outra. Agora eu vou para o lado esquerdo. Essa passou por cima. Aqui eu entro, coloco ela por dentro. E depois por
cima de novo. Por dentro. Por cima. E por dentro. Estou fazendo uma espécie de xadrez aqui. Essa vai ser por cima. Depois por dentro. E por cima. Era exatamente assim que eu vi em crochê. Agora, vamos costurar. E esses fios que foram deixados de sobra ajudam nessa costura para ela ficar fechada. Um lado está costurado. Faço essa costura, já que eu estou com um fio aqui nessa cor, faço a costura na parte azulzinha aqui da borda em cima. E depois trocamos a cor. Deixa eu levar aqui para o fundo.
E temos aqui o nosso coração entrelaçado. Costurei ele somente nas laterais e uma dessas bordas para ter a possibilidade de colocar o recheio dentro. Mas eu não ponho o recheio direto aqui, porque senão ele escapa por entre essas aberturas que formou aqui do entrelaçamento. Eu faria uma almofada mesmo no formato de coração, colocaria ela aqui dentro, o tecido em metro, e daí preenchendo com o plumante para acertar cada cantinho. Se eu coloco assim direto, pode ser que com o tempo esse recheio se esvaia por ali, ele se perca por ali. Mas a ideia é fazer a almofada em coração e depois o de dentro dele sendo colocado com um forro. Eu quero ver o tamanho dela. Deixa eu deixar o fiapinho para o lado de fora. Eu quero ver o tamanho dela depois de pronta. Enquanto eu estava fazendo, veio uma cliente e ela disse: nossa, um pegador de panelas. Pensou que fosse um pegador de panelas, porque você consegue colocar a mão dentro. Mas cada um faz o seu. A ideia é um entrelaçamento aqui. Como para mim a ideia era uma almofada, eu só via a almofada. Outras pessoas veem outras coisas. Isso que é bom, o tricô consegue atender a gostos diversos. E depois terminaria a costura. Essa então é uma forma de fazer um coração entrelaçado em duas cores, só que ele fica aberto. Realmente, se não tiver um forro, vai precisar costurar cada uma dessas partezinhas aqui. Em almofadas, normalmente, eu faço o forro, ou trazem o forro já pronto, as clientes trazem, para daí só fazer a capa, a parte de fora, porque vai ser lavado. Ninguém lava assim direto, sem tirar o forro, porque embola. Então, faria o forro e depois colocaria aqui dentro o recheio dentro do forro. Muito bonito. Nossa ideia para hoje, então, uma adaptação do crochê para o tricô à máquina. E fica muito bonito, muito fofo. Vamos ver o tamanho que deu. De lado a lado, 13 centímetros. No biquinho, 11 centímetros. E no comprimento, 12 centímetros e meio. São cálculos que você precisa fazer, primeiro numa amostra pequenininha assim, para depois fazer uma em tamanho maior. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho! Podia ser até um chaveiro, olha que bonitinho.